Bem-vindos ao Clube Privado. Quem abre as portas é o Diário As Beiras, a Figueira TV e a Foz Mondego Rádio. E hoje temos como convidado Gonçalo Cadilha. É um jornalista, é viajante, é escritor, é surfista. Sim, talvez possamos começar por aí. É surfista e depois muitas outras coisas. Exato. Talvez aquilo que me define melhor, não sei, é o meu amor pelo mar, porque também é aquilo que eu faço há mais tempo na vida, é surf, mas não é profissão. Portanto, foi a sua primeira grande viagem, foi o surf. É um figueirense que todos os portugueses conhecem e, claro, os figueirenses também. Gonçalo Cadilho tem um novo livro no mercado, chama-se Nos Passos de Santo António. O que é que descobriu acerca do santo português que os italianos dizem que é dele? Bem, a primeira coisa que eu descobri é que os italianos não me dizem que o santo é deles. Os italianos dizem que o santo é português, mas efetivamente Santo António falece em Pádua. E na Idade Média... Mas eu fiz esta pergunta porque, peço desculpa por interrompê-lo, Sim. porque Santo António de Pádua também, há quem diga Santo António de Lisboa, depois não, houve dúvidas se era português, se era italiano. Não houve. Portanto, a minha biografia de Santo António é uma biografia de um viajante. Eu percorri a grande viagem que Santo António fez ao longo dos últimos 10 anos da sua vida. Ele foi um grande viajante e foi o primeiro grande viajante da história de Portugal. As pessoas também não têm bem a noção de que época é que ele viveu, mas ele viveu na época em que se formou o Reino de Portugal. Portanto, foi há 800 anos que viveu Santo António. Ele nasce em Lisboa, viaja muito e morre em Pádua. Na Idade Média, o culto das relíquias era muito importante, das relíquias dos santos. E então era comum, era habitual, os santos depois receberem o nome do lugar onde se encontravam para os peregrinos de toda a Europa saberem onde é que deviam dirigir-se para poderem venerar as relíquias. E portanto, é nesse sentido que o Santo António, que nasce em Lisboa, depois fica conhecido no mundo como Santo António de Pádua, porque os peregrinos sabiam que tinham que ir a Pádua. Eu costumo dar este exemplo: o Santiago de Compostela, ele é um dos companheiros de Jesus, portanto ele morre em Belém ou em Nazaré, ou nem sei bem, nunca me dei ao trabalho de ver onde é que morre o Santiago, companheiro de Jesus. Uma boa Mas é sugestão conhecido para uma das próximas viagens. Uma das próximas, se calhar. Enfim, ele é conhecido como Santiago de Compostela porque os peregrinos medievais não iam à Terra Santa venerar Santiago, iam a Compostela. Portanto, o Santo António de Lisboa está em Pádua, era para lá que ele que os peregrinos iam. Portanto, só para desfazer o equívoco, os italianos não tentam enganar ninguém dizendo que o Santo António é de Pádua. Eles sabem que o Santo António é de Lisboa, mas como está em Pádua, e na época era assim que acaba por ser conhecidos. Deles também, não é? Porque eu penso que é um santo que é de todo mundo, porque é uma das coisas que eu, viajando pelo mundo, tenho reparado, é que, e agora, enfim, estamos a entrar numa questão religiosa, que não é o âmbito do meu livro, mas ele é talvez o santo mais popular em todo o mundo. Não sei porquê, repito, não faz parte da minha pesquisa, mas tive, ao longo desta viagem que eu fiz, tive a ocasião de conhecer uma freira italiana que viveu a maior parte da vida nas Filipinas. E pronto, em conversa, eu disse-lhe que estava a fazer uma biografia itinerante de Santo António. Ela disse: eu vivi a maior parte da minha vida nas Filipinas. Não imagina, Gonçalo, não imagina a devoção que o Santo António tem nas Filipinas. O dia do Santo António nas Filipinas não é o 13 de junho, é o 13 de cada mês. Interessante. Quer dizer, e o que é que descobriu, para além disso, que é interessante, não é? É uma curiosidade, mas interessante, o que é que descobriu acerca da vida de Santo António que os portugueses ainda não soubessem? Bom, eu não quero ser assim arrogante ao ponto de dizer que nós portugueses não soubéssemos, mas efetivamente descobri ou verifiquei que há uma série de lugares comuns em Portugal e talvez de ideias preconcebidas sobre Santo António que estão um bocadinho fora de curso, pronto, vou dizer a palavra, estão erradas. Uma delas, por exemplo, é que Santo António é um santo que foi rapidamente canonizado por causa dos milagres, não é? Muitos portugueses têm esta ideia, foi o santo mais rapidamente canonizado por causa dos milagres. Isto não é verdade. Santo António não fez um único milagre durante a sua vida, e a razão porque ele foi feito santo, isto para mim é um motivo de grande prazer, é que ele foi feito santo por causa das viagens, porque foi um grande viajante. Ou seja, há 800 anos atrás era muito difícil viajar, ele viajou muito pelo Magrebe e
pelo sul da Europa, e por causa dessas viagens, que obviamente eram viagens de missão, não é? Portanto, ele era enviado pelos franciscanos. Aliás, ele é companheiro de São Francisco, é um dos fundadores da ordem franciscana, Santo António, e todas essas viagens que ele faz numa Europa onde as estradas tinham desaparecido, onde era extremamente difícil viajar, são viagens tão difíceis que são suficientes para fazer dele santo. Seria quase um milagre chegar ao final da viagem, não é? Por essas é verdade, viagens. De facto, podemos dizer que por aí sim, por aí fez milagres, mas aquela ideia que nós temos, que há tantos milagres associados a Santo António, na realidade as crónicas e as biografias que são escritas durante a época em que ele viveu não mencionam milagres enquanto ele está vivo. Portanto, também o meu livro, que é um livro sobre a vida terrena dele, não fala do que é que se poderá passar nos séculos a seguir, e aí há de facto descrição de vários milagres e coisas sobrenaturais, mas o meu livro não aborda isso, porque só aborda a parte em que Santo António está vivo. É um livro de viagens, porque ele foi um grande viajante. Eu, até me confesso, a religião não é de todo a minha especialidade, mas tudo quanto sei, e se estiver enganado, corrigir-me, São Cristóvão é que é o padroeiro dos viajantes, não é? Ou pelo menos dos condutores, não é? Não seria mais justo que fosse Santo António? Não faço ideia. Se calhar faria. Se calhar faria. Pois essa é outra questão que é interessante também a mencionar no meu livro, é que o meu livro não é um livro de religião, e o leitor chega ao fim sem saber o que é que o autor, eu, penso de Santo António, o que é que o autor pensa de religião, o que é que o autor pensa sobre Deus. Porque o meu livro é um livro onde nada disso transparece. Claro. E eu quero deixar isso de facto fora. Fica claro que é uma biografia. Exatamente, é uma biografia viajada. Portanto, exatamente. E essa é a especialidade do Gonçalo Cadilho. E a propósito de biografias viajadas ou viagens sobre figuras históricas portuguesas, fez uma grande reportagem que foi transmitida no RTP2 por episódios, inspirada na peregrinação de Fernão Mendes Pinto, que o levou até ao outro lado do mundo. Sim. Eu pergunto-lhe se estas viagens históricas são um pretexto para voltar a dar a volta ao mundo. É um novo investimento que está a fazer na sua carreira de viajante e jornalista ao mesmo tempo? E escritor também. Sim. Quer dizer, os projetos vão aparecendo, não há, confesso que não há assim propriamente um plano traçado. É um bocado aquela deformação profissional que, quando uma coisa aparece por associação de ideias, pode levar a um projeto. Neste caso de Santo António, foi por acaso, mesmo puro acaso. Eu estava na cidade de Pádua há um ano atrás, por razões que não têm nada a ver com Santo António, têm a ver com o centro histórico medieval, e nomeadamente as pinturas de Giotto, que é um dos grandes iniciadores do Renascimento italiano, e pronto, eu estava lá, queria ver essas pinturas, e às tantas reparo que estou na cidade onde Santo António está sepultado, compro um livro com a biografia, um bocado mais por curiosidade também, ele de facto é de Lisboa, é daqui, e começo a folhear e percebo que está ali um grande viajante há muito tempo atrás. E claro, a minha deformação profissional, então isto aqui se calhar temos uma viagem, um projeto, foi por acaso. Portanto, eu sei lá qual será a próxima ideia, o próximo projeto estará ligado à história de Portugal. Quanto tempo é que demorou essa pesquisa sobre o Ora bem, portanto, isto foi no outono do ano passado que eu descobri que tinha aqui um projeto de viagem. Passei grande parte, a primeira metade do ano, deste ano, a ler, a pesquisar, a perceber o que é que podia fazer com isto. Nomeadamente percebi que Santo António tinha viajado muito por o que nós hoje chamamos o Magreb, portanto Marrocos, a Argélia, a Tunísia, países, nomeadamente a Argélia, onde eu não me sentia nada tranquilo para ir lá, mas enfim, depois acabei por ir. Perceber também do que é que eu teria que falar no meu livro, não apenas em termos de mosquilar as costas e andar por ali, mas todo o ambiente histórico relativo a Santo António, que é um período da história medieval, e nomeadamente da história da Europa, muito interessante. Portanto, tive também que ler, aprofundar, recordar todas essas coisas relativas ao final do século XII, princípio do século XIII, nomeadamente a formação do próprio Reino de Portugal. E depois, então, na primavera, comecei a preparar a viagem, que foi feita durante 2 meses do verão.
Ao mesmo tempo comecei a escrever o livro, ou seja, comecei a escrever o livro quando comecei a viagem. Há ali muitas peripécias no livro, nomeadamente boleias na Argélia, encontros em Marrocos e depois já pela Itália acima também, aquelas coisas que só acontecem em Itália, enfim, com os italianos. Aluguei um motorino, uma motoreta para visitar na Sicília, só isso já dava para escrever um livro, andar ali, eu o único a respeitar o semáforo, não é? Eu estou insultado de todos os lados. Que este tipo está aqui a fazer parado no semáforo, exato, vermelho, não é? É o único que para no semáforo vermelho, essas coisas. Bom, e então o livro foi escrito durante esses 2 meses da viagem e também até ao final do outono. Praticamente o livro foi escrito até mesmo ao prazo final em que podia ser escrito para ainda, se não terminas o livro não sai no Natal. Portanto, muito bem. Em quantos países é que já esteve, Gonçalo? Já viaja há quantos anos? Há 20, se calhar, não? Bom, eu comecei a viajar de forma profissional, no sentido de ser pago para isso, em 1991. A minha primeira viagem que depois recebi, fui pago pela reportagem que escrevi, foi em 1991, a reportagem saiu em 1992, em fevereiro, na extinta revista Grande Reportagem, que era dirigida pelo então desconhecido jornalista Miguel Sousa Tavares, portanto... como dizia o nosso presidente da ONU, façam as contas, não é? É uma questão de fazer as contas. Só fazer as contas. Claro. Países onde eu já estive, sei lá, 100 países, sei lá, à volta de 100 países. Não é uma coisa que eu faça... Mas viagens fez muitas mais. Não, sim, isso sim, ando sempre a viajar, mas vou muitas vezes aos mesmos sítios, até porque gosto de voltar e de reencontrar amigos e de rever os lugares que amo, e há lugares onde eu não me interessa para nada ir e onde provavelmente nunca irei. Por exemplo? Sei lá, o Suriname, ou a Guiana, ou o Dubai, ou as Seychelles, são países que à partida, se não houver nenhuma razão profissional para ir lá, eu provavelmente nunca irei. Há outros onde eu adorava ir, mas são tão caros e não têm nada a ver com o meu trabalho que se calhar nunca terei a oportunidade de ir lá. Tem um país que o toque particularmente? Além de Portugal? Além de Portugal, onde, enfim, esse nunca, infelizmente não consigo olhar para Portugal com o olhar do viajante, não é? Isso é que eu adorava poder fazer, era olhar para aqui e não pagar impostos e ouvir fado como se fosse a primeira vez, não é? Aquelas coisas que os turistas ficam encantados, sim. Mas que para mim... Também não, enfim, se pode ter tudo, não é? Não se pode ter tudo. Não se pode ser português e ter essa sensação. E ter a sensação de ser estrangeiro, não é? Claro. Ter o melhor dos dois mundos. Gosto muito de regressar ao México, regressar à Itália, e dentro de Itália há tantas realidades, sei lá, uma pessoa diz regressar à Itália, mas aonde? Aqui a Itália, Aqui Itália, Veneza, Roma, a Toscana, há tantas Itálias, não é? E houve, de facto, antes de Garibaldi, não é? Vários reinos, não é? Desde o final do Império Romano até Garibaldi, há 150 anos atrás, voltar a reunir tudo, pois claro, houve 2000 anos de várias Itálias depois. Gosto de regressar à África do Sul, tenho lá vários amigos e é um dos melhores lugares do mundo para fazer surf, naquilo que eu gosto do surf, portanto, eu volto regularmente. Agora com o filhote de 4 anos e meio está tudo mais calmo, são fases da vida, nunca mais vai para a tropa que é para poder começar outra vez. E lembra-se da primeira viagem? Lembro-me, claro que me lembro, quer dizer, eu nem sei por onde começar, porque a primeira de todas elas foi com os escuteiros aqui da Figueira, claro, quando tinha 7 anos. Não, na qualidade de viajante solitário. Sim, bom, lá está, voltando à ideia de viajante profissional, terá sido ao México. Uma viagem naquela época em que as férias começavam em junho e acabavam em outubro, não é? Férias grandes. Eu, portanto, já estava na faculdade e eu nunca deixava nada para a segunda época, ou seja, o meu objetivo era média de 13, que era aquela média que acabava toda em junho com o mínimo de esforço, mas o suficiente para nunca ser chamado à oral ou ter que ir levantar notas, essas coisas. Portanto, tinha esses 3 meses e meio de férias de verão e fui viajar para a América Central, para a Guatemala, México, Belize, essas coisas. E foi nesse regresso, mas foi a viagem que eu contei há bocado. Portanto, isso é no verão de 1991,
em que eu consigo... Antes disso já tinha ido à África do Sul em 1990, mas não consegui publicar nada, não fui pago. Mais do que as férias grandes, foram umas grandes férias, não é? Foram aquelas que mudaram a minha vida, não é? Porque eu estava a estudar gestão de empresas, ou seja, por aí não teria sido o que sou hoje. Foram as férias e não o período escolar. E qual vai ser a próxima viagem? Já me disse que nunca faz grandes planos, mas seguramente, pelo menos a próxima já estará nos seus planos. Uma das minhas fontes de rendimento, um dos meus trabalhos é com uma agência de viagens, que não é bem uma agência de viagens, é um tour operator que todo o seu catálogo é de viagens que são preparadas um operador turístico que faz as suas próprias viagens, não vende viagens de outros, não é? Que é a agência, passa publicidade, mas é a agência Pinto Lopes, e tem agora um projeto, desde há 4 anos, que é viagens com autores, com figuras públicas. Eu sou um dos autores do catálogo, tenho o maestro Rui Macena, tenho o chefe Henrique Sá Pessoa, tenho aqui o jornalista Mário Crespo, portanto, pessoas que têm contactos privilegiados para fazer viagens, claro. E no meu caso tenho várias viagens ligadas aos meus livros, não é? Viagens que eu tenho um conhecimento particular, e a próxima viagem que eu vou fazer tem a ver com um dos meus livros, onde eu, em Itália, faço uma viagem ligada aos etruscos, à civilização etrusca. Portanto, é uma viagem agora em abril, onde são grupos pequenos e vamos viajar pelo que ainda resta dessa civilização que os romanos destruíram, limparam do mapa. Gonçalo, temos 4 minutos, agora temos de ser breves. Okay. Mais aventuras do que sustos nas tuas viagens? Tudo que seja bom para contar num livro, é claro que resulta bem na conta bancária, não é? Portanto, eu acho que aventura é uma palavra que temos de ter muito cuidado, porque as aventuras eram no século XIX, quando realmente os grandes exploradores, que depois regressavam e iam para a sociedade real da geografia contar, não é? E trazer provas, não é? E apresentavam provas. Exatamente, atravessavam a África de um lado ao outro. Portanto, hoje em dia, com o Google, com os low cost, anda tudo a viajar. Eu acho que a aventura é só mesmo se uma pessoa quiser, do género dizer, ok, eu vou para o Afeganistão. Pá, tu és louco, pronto. Então aí é a aventura, não é? Porque uma pessoa quer mesmo... Mas já apanhou alguns sustos, seguramente. Eu já apanhei sustos por inexperiência ou por ter, nomeadamente, por exemplo, no Afeganistão, já que estou a falar disso, disseram-me que ia para uma zona onde havia minas, mas aqueles budas que estavam na falésia e que depois os talibãs destruíram, e que eu queria ver isso, e disseram-me que havia minas anti-homem, e eu achei que havia um carreiro que devia estar livre de perigo, e depois, enfim, e efetivamente não pisei uma mina porque o sol brilhou um bocadinho e iluminou, mas esse é um dos sustos que eu lembro. Há outros mais ridículos que não vale a pena estar a contar. Claro, nem temos tempo, lamentavelmente. Agora, uma resposta muito rápida. O país que mais gosta, de todos os que conheceu, aquele país mesmo, não a viagem, mas um país que o fascine particularmente, que gostasse, que fosse o seu país se não fosse português? Pois, o problema é que eu sou português, mas há um país onde eu acho que quem vive lá conseguiu alcançar o máximo do civismo e da qualidade de vida, que é a Nova Zelândia. Mas é para os neozelandeses, é para os que estão lá, não é dizer aos portugueses, se puderem vão para lá viver, claro. Que não, aquilo é mesmo... E o país que menos gostou? Que eu menos gostei, quer dizer, é um bocado difícil assim. Se eu menos gostei foi terá sido por razões pessoais, é um bocado injusto, porque pode ir lá outra pessoa e não ter... E gostar, claro. Portanto, acho que seria um bocado injusto estar a dizer algo. Agora são mesmo respostas telegráficas. Não vou perguntar-lhe a esta fase final da entrevista, que é mais intimista, que inclui também a viagem da vida, mas não vamos falar disso porque já falámos dela. Espero que ainda esteja para acontecer, claro, não é? Ainda esteja para vir. Eu também espero que sim. Sim. E o livro preferido? Dos que eu escrevi ou da sua leitura? Bem, eu ultimamente, quer dizer, que isto vai mudando ao longo da vida, já com a maturidade fui dando diferentes respostas, mas ultimamente, há uns anos para cá, eu costumo referir As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino, que é um autor italiano que tem livros fantásticos, e há vários livros que podiam ser referidos, mas esse livro, As Cidades Invisíveis, é um livro que cada viajante encontra lá uma boa razão para voltar a viajar, e é isso que cada vez que eu leio, apetece-me voltar a viajar. Tem uma canção preferida?
Seria difícil dizer, mas há uma canção que também me apetece voltar a viajar quando eu ouço essa canção, que é da Joni Mitchell e chama-se Song for Sharon, que também é uma canção que ela escreveu quando atravessou os Estados Unidos de uma costa à outra e num carro alugado, então ela parava e ia escrevendo a canção sempre que estava inspirada, portanto foi uma canção escrita a viajar, coast to coast, num coast to coast, portanto. E o filme? Há um filme preferido? Também já não vou ao cinema há muito tempo, mas um filme que na altura me fez também achar que valia a pena viajar, é do Coppola, não é? Como é que ele se chamava em português? Sim, chamava-se, era o Rumblefish, acho que não tinha tradução, Rumblefish. Também era um filme assim de andar pela estrada, portanto, respostas de viajante. Tem um ídolo, uma referência que o inspire? Ou que lhe sirva de exemplo, de referência? Bom, uma pessoa que eu acho que conseguiu morrer sem desiludir, enfim, de tudo que fez, foi o Nelson Mandela. A maior parte das pessoas que começa bem, depois morre, antes de morrer acaba por estragar a herança ou a imagem. Portanto, diria que o Nelson Mandela, sim, conseguiu... Foi como os Beatles retiraram-se no momento alto, certo, sim, também eu gosto muito dos Beatles e diria de morrer, mas todos morremos, somos mortais, num momento em que de facto tinha uma boa reputação e ficou com ela. Sim. E o momento mais marcante da sua vida para concluirmos este clube privado? Não sei se eu... talvez a primeira vez que eu entrei para o mar em cima de uma prancha de surf, porque isso efetivamente mudou tudo que eu sou hoje. Acho que foi por causa de ter gostado tanto de fazer surf. Mesmo o viajante que há em mim teve início no facto de todos os surfistas desejarem viajar para conhecer as ondas do mundo, e eu comecei a desejar, a sonhar em viajar por causa do surf. Muito obrigado, Gonçalo Cadilho, por ter estado aqui connosco no Clube Privado. Gonçalo Cadilho, um viajante, começou pelo surf, como acabámos de ouvir, um jornalista, um escritor, sempre na crista da onda quando se fala de viagens em Portugal. Estaremos aqui na próxima semana com um outro convidado. Até lá.